Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Fala gentilmente a Jerusalém e a proclama que já está cumprida a sua carreira, que é despojada da sua iniquidade, porque recebeu da mão do Senhor o dobro do seu pecado. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será levantado, e todo monte e outeiro serão abatidos. O que é torcido será endireitado, e os caminhos escabrosos aplainados. E a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor falou. Aclama a fortaleza do nosso Deus, e consola o povo de Sião, dizendo-lhes que o seu tempo já é cumprido, que a sua iniquidade já está perdoada. Uma voz diz, clama, e eu disse, que hei de clamar, toda carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Senta-te à beira do caminho, ó Jerusalém, olha para os lados e vê, e chama aos teus filhos que de longe vieram, e às filhas que do lugar remoto foram trazidas. Assim diz o Senhor. Certamente pouco serei a ti, mas com grande misericórdia te ajuntarei. Com um pouco de água fui a te saciar a tua sede, e para tirar o calor da tua alma. Por meio dos seus filhos foi reconfortado o teu coração, e ajuntou-os com júbilo, os teus que andavam de longe. A graça do Senhor nosso Deus e as suas palavras consolam-te. Quem mediu as águas com a concha das mãos, e com o palmo marcou os céus, e a extensão deles com a medida, e mediu o pó da terra com o medidor, e pesou os montes na balança, e os outeiros com os pratos. Quem dirigiu o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho, e quem lhe ensinou a doutrina, e lhe mostrou o caminho do juízo, e lhe ensinou o conhecimento, e lhe fez entender as veredas do zelo. Eis que as nações são como gota de um balde, mas são reputadas como o pó da balança. Eis que ele pesa os montes em balanças, e os outeiros como a sua trifaz. Toda a nação é como nada diante dele, e são reputadas em menos do que nada e como coisa vã. A quem, pois, me fareis semelhante, ou me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo, erguei os olhos para os céus e vede, quem criou estas coisas? Aquele que põe em marcha o exército delas por causa do seu poder e do seu forte poder, nenhuma delas falta. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto do Senhor, e o meu juízo cai sobre o meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Olhai para os animais e vede, e ensinarei a vós que entre os animais do campo se renova a força. E o cavalo se prepara para o dia da peleja, porém também no homem se manifesta a fadiga, e do homem se tira o seu vigor. O Espírito é o que dá vida, o vento que sopra de Deus, que nos enche de alma. Também o jovem se fatiga e se cansa, e o moço, em verdade, deita-se, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão.